Olá, crocheteiras! No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse trilho de mesa russo, mas antes de iniciar a aula eu quero te dar algumas informações bem importantes. Esse trilho de mesa ou caminho de mesa, você pode fazer do modelo que você quiser. Então eu fiz uma montagem, mas eu vou estar explicando e vou estar também colocando inspirações com fotos para você fazer qualquer modelo através dessa videoaula. Então aqui, crocheteiras, esse trilho de mesa, ele ficou com um total de 63 centímetros de comprimento, e aqui ele tem uma variação, né, que tem dessa ponta dessa folha até lá 35, dessa ponta daquela folha até essa ponta ficou com 32 centímetros, então fica nessa base. Mas se você quiser fazer maior, aqui ele fica como se fosse um trilho de mesa, mas ele não fica até a ponta da mesa, ele fica mais no centro, fica ali um espaço sobrando, mas também fica bem bonito. Caso você queira fazer de tamanhos maiores, eu vou estar deixando inspirações com fotos aqui na sequência. E você pode estar fazendo com mais círculos, pode estar fazendo maior. Aqui eu fiz com 6 carreiras, eu quero maior. Por exemplo, eu quero que seja algumas maiores e algumas menores. Então, você pode estar fazendo essa variação. A parte da florzinha, essa folha tunisiana também, bem fácil de fazer. Eu vou deixar na sequência também para você estar fazendo. Então, eu gosto de trazer modelos dessa forma, para que vocês consigam fazer outros modelos através dessa aula. Eu quero fazer, por exemplo, essas bases circulares, eu quero fazer todas elas retas e eu vou fazendo a montagem com as florzinhas, com as folhas. Eu quero fazer círculos maiores, círculos menores, eu quero fazer todos menorzinhos, a folha. Então, esse modelo é um modelo que você pode usar a sua criatividade para você estar fazendo o modelo que você quiser, tá bom, crocheteira? Então, vamos lá para a videoaula. Então, aqui para fazer o nosso caminho de mesa russo, a primeira parte que eu vou fazer é a nossa base. Aqui eu fiz uma base com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos, fazendo esse relevo, vou estar explicando certinho na videoaula, e aqui uma carreira de pontos baixos. Pro tamanho que eu quero, é suficiente essa quantidade. Se você quiser maior, você pode fazer maior, tá? Conforme eu expliquei no início. Para iniciar essa base, eu tô utilizando a agulha número 13,5 e o fio na numeração 6 na cor vermelho. Para dar início, eu vou fazer o anel mágico. Então, eu faço dessa forma, eu gosto que ele fica bem fechadinho essa parte. Inicio com o anel mágico, faço um X desse lado, viro os meus dedos seguro e aqui com a agulha, coloco a minha agulha na parte de baixo do primeiro fio, puxo o segundo, dou uma leve girada e no mesmo fio eu faço um ponto baixo, tiro os meus dedos de dentro, fecho um pouquinho esse anel. Aqui eu fiz o ponto baixo, que vale a minha primeira correntinha, então, com o ponto baixo, faço mais 2 correntes. Laço, e aqui dentro desse espaço, eu faço um total de 15 pontos altos. Para minha tensão de pontos, que ele não é muito solto e nem tão apertado, ele fica certinho, não fica embabadado, não fica repuxando, mas caso você tenha um ponto muito solto, você pode estar diminuindo esse início, pode estar fazendo com 14, se o teu ponto é muito apertado, você acha que ele vai ficar repuxando, coloca 16, no meu caso, estou colocando 15 e ele ficou certinho. Então, aqui com as correntinhas que eu subi, eu conto como meu primeiro ponto alto, fiz o segundo, terceiro e vou fazendo até ficar um total de 15 pontos altos, aí eu retorno. Então, feito aqui os 15 pontos altos, eu vou puxar esse fio. Eu vou puxar esse fio para fechar o anel. Então, puxo bem, para ele ficar fechadinho, depois eu vou arrematar essa ponta aqui do lado avesso. Para finalizar a carreira e dar início à próxima carreira,
como eu quero deixar esse relevo, eu vou finalizar um pouquinho diferente do tradicional, da forma que eu costumo finalizar as minhas peças quando o trabalho é redondo, por ficar essa parte em relevo. Então, aqui eu fiz o último ponto alto, eu tenho esse primeiro ponto alto que eu subi as correntinhas, no segundo, eu tiro a minha agulha aqui, alongo um pouquinho, e venho por trás desse segundo ponto alto, coloco a minha agulha nas duas alcinhas e puxo essa laçada aqui por frente, ó. Puxo por frente lá pra trás, dessa forma, estico um pouquinho, tiro a minha agulha. E agora, eu tenho esse ponto que eu pulei. Coloco a minha agulha na parte de trás, eu não pego as duas alcinhas que tá sobre ele. Eu pego apenas essa alcinha e puxo esse fio aqui dentro. Tá vendo? Então, eu fiz ali um ponto baixíssimo, né? Puxei aquela laçadinha e subo duas correntes. Laço, e aqui eu tô sobre esse primeiro. Esse foi meu último, esse é o primeiro. Agora, sobre o segundo, pegando somente a alcinha de trás, note que cada ponto alto, ele é formado por duas alcinhas. Essa que tá pro meu lado e essa que tá pra trás. Eu coloco a minha agulha nesse segundo ponto alto, pegando somente a alcinha de trás, e aqui nesse mesmo espaço eu faço dois pontos altos. 1, 2. Laço, venho para o próximo, que no caso é o terceiro, coloco a minha agulha somente na parte de trás e faço dois pontos altos. Nessa carreira, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto alto. Aqui eu iniciei com as duas correntinhas, porque quando estiver finalizando, eu vou trabalhar mais um ponto alto no mesmo espaço desse primeiro. A partir do segundo, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, e como eu quero que fique com o relevo, se você não quiser que fique com o relevo, quer que fique bem retinho, bem liso, você vai pegar as duas alcinhas. Para ficar com o relevo, precisa pegar apenas a alcinha de trás. Então, aqui eu vou trabalhando dois pontos altos sobre cada ponto, quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, aqui eu finalizei dois pontos altos sobre o meu último ponto. Aqui é o primeiro que eu trabalhei apenas as duas correntinhas. Eu laço e pego apenas a alcinha de trás, conforme eu venho trabalhando. E aqui, para finalizar, eu alongo novamente, eu pulo as duas alcinhas, coloco a minha agulha nesse segundo ponto alto, pegando essas duas alcinhas. Eu pulo as duas correntinhas, né, que no caso é o meu primeiro ponto alto, puxo essa laçada lá pra trás, ó, fica assim. Coloco aqui essa parte lá por trás dessa laçada, e agora eu volto nesse ponto que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, ó, nota que a agulha tá solta, sem a laçada. Coloco a minha agulha na alcinha de trás, puxo aqui por dentro e subo uma, duas correntinhas. Quando eu faço isso, ele não fica aparente, não fica tão marcado essa parte onde eu finalizo e inicio a próxima carreira, tá? Então, conforme você for trabalhando, você vai entender melhor porque eu faço dessa forma, por conta do ponto em relevo. Ele fica esse relevo e eu preciso fazer dessa forma para não ficar marcado onde eu finalizo e inicio a próxima carreira. Feito as duas correntinhas sobre esse ponto alto, que no meu caso é o primeiro, eu venho sobre o segundo. Esses aqui já vão ficar mais juntinhos, tá? Porque eu faço bem próximo, então eu laço. Aqui eu tenho esse que eu trabalhei no mesmo espaço do primeiro. Aqui seria o meu primeiro. Eu tô na direção as duas correntinhas, tá? É importante que você entenda onde você tá. Aqui eu tenho meu primeiro aumento, que são os dois pontos altos juntos. Aqui eu tenho aquele que estava sozinho e aqui onde eu fiz o ponto alto no mesmo espaço do primeiro, tá? Então, eu estou com as duas correntinhas nesse primeiro ponto alto dessa carreira. E esse aqui é o último. Então, agora eu tenho esse próximo grupo de dois pontos altos, eu laço. Nesse primeiro, eu faço um ponto alto, pegando a alcinha de trás. E nesse próximo, eu faço dois pontos altos. Então, o meu aumento sempre será no segundo ponto alto
do aumento da carreira anterior. O aumento são os 2 pontos altos juntos que eu fiz. Então, sempre que eu estiver no primeiro, eu faço um ponto alto sozinho. E no segundo, 2 pontos altos juntos. Então, eu vou intercalando dessa forma. Essa carreira eu trabalho 2 pontos altos juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho por toda a volta, esta mesma repetição. Eu vou trabalhando até chegar aqui no final, ao retorno. Lembra sempre de pegar somente a alcinha de trás. Quando estiver finalizando, eu volto. Então, aqui finalizado mais uma volta, vim trabalhando, né, intercalando 2 pontos altos juntos, um sozinho. E eu cheguei aqui no meu último ponto alto. Fiz os 2 pontos altos juntos no meu último grupo e aqui eu tenho esse primeiro ponto. Então, eu laço e no mesmo espaço que eu fiz as 2 correntinhas, pegando somente a alcinha de trás, faço um ponto alto. Novamente, eu alongo, aqui vai ser sempre a mesma repetição. Alongo, venho sobre o segundo ponto alto, colocando a minha agulha nessas 2 alcinhas, puxo essa laçada lá pra trás, coloco pra frente essa laçada. Agora, eu venho sobre esse que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, esse é o que eu pulei, puxo essa laçada aqui pra frente e faço 2 correntinhas, ele já vai ficar, pego somente a alcinha de trás. Laço, abre um pouquinho pra você conseguir visualizar onde você tá, sobre qual ponto você fez as 2 correntinhas para dar sequência. Então, aqui eu tenho ponto alto sozinho, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. Aqui eu tenho o meu aumento da carreira anterior, os 2 pontos altos juntos. No primeiro, eu faço 1 e no segundo, 2. Quando estiver finalizando essa carreira, nessas correntinhas que eu subi, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu conto como se tivesse 2 juntos. 1, 2 separados, 2 juntos, e agora eu faço 1, no próximo, mais um. Então, 2 separados. No próximo espaço, que é no segundo do aumento da carreira anterior, eu faço 2 juntos. Então, eu vou intercalando dessa forma. 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados por toda a volta. Quando estiver finalizando, eu retorno. Então, aqui finalizando mais essa carreira da mesma forma. Eu finalizei, então, com 2 pontos altos juntos, 2 sozinhos, laço, e no mesmo espaço dessas correntinhas que eu subi para formar o meu primeiro ponto, eu coloco a minha agulha pegando somente a alcinha de trás e faço um ponto alto. Alongo, eu vou repetir, colocando aqui no segundo, sempre presta bem atenção quando eu faço essa parte, para você não pular pontos aqui, senão vai ficar faltando. Sempre confere se tá tudo certinho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos altos. Eu vou seguir nessa mesma sequência, tá? Então, aqui, toda vez eu finalizo da mesma forma, no segundo ponto alto, puxo a laçada, conforme eu mostrei nas carreiras anteriores, e nota que ele fica bem discreto essa parte do final, início de carreira. Então, aqui, nessa carreira, eu fiz 2 pontos altos juntos e 2 sozinhos, 1 e 1. Na próxima carreira, eu faço 2 pontos altos juntos e 3 sozinhos. Na próxima, 2 juntos, 4 sozinhos. Sempre se atenta para você, quando chegar nessa parte onde eu tenho aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo espaço, sobre o segundo eu sempre vou fazer 2. Caso você se perca aqui na contagem, sempre no segundo dá uma conferida se tá certinho e segue esta mesma repetição. Se fechar aqui e der erro, é porque você pulou algum ponto. Sempre eu vou fechar, né, subir 2 correntinhas, faço, né, por toda a volta a quantidade exata de cada carreira, e quando eu finalizo, eu faço no mesmo espaço das correntinhas mais um ponto alto. Então, aqui eu fico com um aumento, tá bom? Então, quando tiver com 6 carreiras, eu retorno pra gente finalizar. Então, aqui eu finalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, no caso, né, 6 voltas completas. E aqui eu finalizo
fiz, né, então, os 2 pontos altos juntos e 1, 2, 3, 4. Então, nessa sexta carreira, eu tenho 4 pontos sozinhos e 2 juntos. E laço aqui no mesmo espaço do primeiro, pegando a alcinha de trás, eu faço um ponto alto. Agora, eu não finalizo, não alongo, porque eu vou fazer uma carreira de pontos baixos para fechar essa parte. Caso você queira fazer maior, aí você pode seguir a mesma sequência, né? Eu quero fazer mais 2, 3 carreiras, então você vai seguir a mesma sequência e quando estiver na última, aí você vai finalizar com um ponto baixo. Aqui eu tenho, então, as 2 correntinhas, eu venho aqui sobre esse ponto alto, eu tenho esse primeiro ponto alto que é formado pelas 2 correntinhas, eu tenho esse segundo, eu venho no segundo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, volto no mesmo espaço, ponto baixo. Venho para o próximo ponto alto, ponto baixo. Então, aqui eu não preciso pegar apenas a alcinha de trás. Eu pego as 2 alcinhas e vou trabalhando ponto baixo sobre cada ponto alto. Vai vendo se tá ficando reto, sempre vai passando a mão. Se precisar fazer algum ajuste, mas eu acredito que fazendo aqui toda essa carreira de pontos baixos já vai ficar certinho. Não precisa de aumentos, tá? Quando estiver finalizando aqui o retorno. Então, eu finalizei toda a minha carreira com os pontos baixos. No meu caso, já passei a mão, né? Já alinhei ele certinho. Não ficou embabadado, não ficou repuxando, ficou certinho essa parte. Então, aqui eu fiz um ponto baixo sobre o último e aqui é onde eu iniciei. Você pode fazer, se quiser fazer com agulha de tapeçaria, fazer essa finalização, se quiser fechar com ponto baixíssimo, de preferência aqui pra trás. E você vai fazendo, escondendo o fio aqui do lado avesso. Eu costumo abrir ele, como é um fio 6, eu abro ele, divido e vou passando aqui por entre os pontos para não ficar aquele nó muito aparente. Tanto aqui onde eu finalizei, quanto aqui onde eu iniciei com o anel mágico. Então, aqui no caso, eu tenho, para o nosso caminho de mesa para esse modelo, eu tenho 4 bases, vou estar utilizando 4 bases, mas conforme eu expliquei no início, vai depender do modelo que você quiser fazer, do tamanho, se você quiser fazer maior, menor, com esse modelo de caminho de mesa, você tem uma variedade que eu vou estar deixando no final desse vídeo, inspirações da internet para que você possa estar usando essa mesma videoaula para estar fazendo os modelos que você quiser. No meu caso, para esse caminho de mesa são 4 bases, aí você vê quantos você vai fazer. Finalizo aqui e a próxima peça vai ser a florzinha, que no caso eu vou estar utilizando 4 flores dessa. Então, eu vou estar fazendo essa flor, mas se você quiser fazer de outra maneira, você pode estar fazendo também. Até vou medir aqui para você ter uma base de quantos centímetros tem. Você pode estar colocando um outro modelo de flor. Aqui eu tô uma flor com 10 centímetros, já é o suficiente para estar fazendo, para estar usando nesse caminho. Então, aqui eu vou estar iniciando com o anel mágico, tô usando o mesmo fio que eu utilizei para fazer as bases. Coloco aqui no meu dedo, faço um X, viro para esse outro lado, coloco a minha agulha de baixo para cima e puxo esse próximo fio, dou uma leve girada e o mesmo fio faço um ponto baixo. Dessa forma, puxo um pouquinho aqui. Quando eu faço o ponto baixo, eu vou contar como se fosse uma correntinha. Então, eu tenho 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto. E aqui eu vou precisar de mais 2 correntes de espaço. Então, eu tenho um total de 5 correntinhas. Laço e vou trabalhar dentro desse círculo, fazendo um ponto alto. 2 correntes dentro do círculo, ponto alto, 2 correntes no círculo, ponto alto. E eu vou fazendo desta mesma forma até ficar com 1, 2, 3, com 7 espaços. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Faço 2 correntes e agora eu vou fechar esse círculo. Seguro aqui na ponta do fio, puxo, deixo ele bem fechado, depois eu vou arrematar aqui do lado avesso. Fiz as 2 correntes e conto. Eu tenho esse ponto baixo, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, contando com o ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, ficou dessa forma. Agora, eu entro nesse espaço onde eu tenho
ponto alto e as duas correntinhas dentro do espaço, faço um ponto baixíssimo, subo duas correntes, laço e no mesmo espaço um ponto alto. Então, eu formei 2 pontos altos, faço duas correntes e no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, laço e venho para o próximo espaço e trabalho 2 pontos altos, duas correntes, mesmo espaço, 2 pontos altos também. Uma corrente de espaço, próximo espaço aqui eu faço novamente. Sempre eu vou fazer dentro dos espaços 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e retorno fazendo esta mesma sequência dentro dos 8 espaços. Quando estiver aqui no último, eu retorno. Então, aqui eu fiz o meu no oitavo espaço, uma correntinha e eu tenho esses 2 pontos altos, eu venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo sobre ele. Agora eu vou trabalhar nesse espaço das duas correntinhas que eu fiz entre um grupo e outro. Lembra que eu fiz 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos? Agora eu vou trabalhar nesse espaço, no meio dos blocos, tá bom? Então, aqui eu tenho esse espaço das duas correntinhas, eu entro com a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, duas correntes, laço, e dentro desse espaço eu vou fazer mais 5 pontos altos, com as correntinhas 6. Se você achar que tá ficando embabadado, que tá sobrando ponto, você pode estar diminuindo, faz 5 pontos altos ao invés de 6. Então, contando com as correntinhas, eu preciso ficar um total de 6 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Lembra que eu fiz uma correntinha entre um grupo e outro? Agora, eu venho sem correntinha nesse espaço e faço um ponto baixo. Formei minha primeira pétala. Laço, venho direto pro meio desse grupo, nesse espaço das duas correntinhas, trabalhando os 6 pontos altos ou 5, se você achar melhor fazer com os 5 pontos altos, tá bom? Então, eu faço os 6 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem corrente de espaço, eu venho nessa correntinha que eu fiz na carreira anterior e faço um ponto baixo. Então, eu venho bem dentro desse espaço, onde eu fiz a correntinha, bem dentro, e faço um ponto baixo. Laço e já dou continuação, formando as pétalas de 6 pontos altos. Quando chegar aqui no final, nesse último espaço, eu faço um ponto baixo, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Você pode finalizar da forma que você é acostumada a fazer. Aqui eu fiz um ponto baixo e eu vou finalizar que eu tenho essas duas correntinhas, eu venho aqui na segunda, faço um ponto baixíssimo, já para ele ficar da mesma altura que tá os outros, ó, venho aqui, não prendo no primeiro, prendo na segunda correntinha, bem no pezinho dela, para que fique da mesma altura e não dê tanta diferença aqui onde eu finalizo. Então, agora eu corto, faço o arremate aqui do lado avesso, venho puxando, divido o fio em duas partes, puxo aqui, faço um nozinho, e aqui também onde eu iniciei, coloco aqui por dentro, divido o fio em duas partes. Quem me acompanha já sabe que eu uso muito essa técnica para que não fique um nó muito aparente, muito grande aqui do lado avesso. Então, eu sempre divido. Quando é um fio 6, né, ele vai ficar com 3 fios para cada lado, vou abrindo até o final, venho aqui do lado uma outra alcinha e passo apenas uma parte dessa. Opa! Passo apenas uma parte dessa que eu dividi aqui por dentro. E agora eu faço 2, 3 nozinhos, garantindo que ele não vai arrebentar, que ele não vai escapar. E ele fica um nó bem discreto, ele já vai sumindo por entre os pontos, não fica aquele nó bem aparente, tá bom? Então, já posso cortar, faço a mesma repetição aqui. E no meu caso, eu vou usar 4 flores desse modelo para estar fazendo no nosso caminho de mesa.
A próxima peça é a nossa folha. Eu vou usar a folha tunisiana, às vezes você pode conhecer por outro nome. Eu vou deixar passando o vídeo aqui na sequência antes de fazer a montagem do nosso caminho de mesa, tá? Eu já fiz todas as minhas folhinhas, mas eu tenho um vídeo gravado da folha e eu não vou fazer em vermelho, eu vou estar fazendo em verde mesclado. Aí você pode acompanhar aqui na sequência e eu volto pra gente fazer a montagem. Eu vou estar utilizando a agulha de tapeçaria para fazer a união. Eu não vou fazendo aqui a peça e vou unindo com a agulha de crochê. Eu uso a agulha de tapeçaria, fica um acabamento bem bonito, bem discreto, para estar fazendo a união das bases, das flores, das folhinhas, tá bom? Conforme o modelo que eu decidi fazer. Tá te ensinando a fazer essa folhinha que fica muito linda nos trabalhos, usando a técnica tunisiana. Como ela fica linda. Vou estar iniciando aqui, deixa eu deixar aqui no cantinho, com o anel mágico. Coloco aqui nos meus dedos, deixo uma ponta, faço um X, viro para esse outro lado, passo a minha agulha por baixo desse e puxo essa, dou uma torcida na agulha e passo nesse mesmo fio, fazendo um ponto baixo. Tiro os meus dedos aqui de dentro, coloco o meu fio aqui para trás e vou trabalhar sobre esses dois. Subo uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto baixo e vou fazer um total de 8 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro e entro com a agulha dentro desse círculo, vou fazer um total de 8 pontos baixos, aí eu retorno. 8 pontos baixos, eu pego essa ponta e vou fechar esse círculo, deixo lá para trás, depois eu vou arrematar ele. Nessa correntinha que eu subi para fazer o meu primeiro ponto baixo, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha e nesse mesmo espaço eu laço e faço um ponto alto. Esse ponto alto não pode ser apertado por conta das próximas carreiras que eu vou trabalhar. Se você fizer apertado, vai ficar muito difícil para você passar a agulha. Então, deixa o mais solto possível esses pontos, ó, até uma alongadinha aqui, passo, tiro duas, alongo um pouquinho, tiro duas. Dessa forma. Agora, tá vendo que eu tenho essas duas alcinhas? Se eu virar aqui do lado, eu vou conseguir ver essa alcinha que eu tenho aqui atrás, na parte de baixo desse que vem do novelo. Eu vou colocar minha agulha nesse ponto, ó. Importância de não fazer muito apertado os pontos. Puxo uma laçada e reservo. Virando aqui de lado, eu tenho esse ponto, essa alcinha, coloco a minha agulha, puxo uma laçada e reservo. Aqui onde eu desci, onde eu prendi, eu vou pegar uma alcinha, puxo uma laçada e reservo. E eu tenho o ponto baixo que tá dentro do círculo, eu passo a minha agulha por dentro das duas alcinhas, puxo uma laçada. Aqui eu tenho 2, 4, 5 alcinhas na agulha. Eu laço e vou tirando de duas em duas, lembrando que não pode deixar apertado, senão vai ficar difícil para você passar. Dessa forma. Agora, eu sempre vou virar aqui de lado para conseguir visualizar. Tá vendo esses pontos, essas alcinhas que estão mais em relevo? Você vai colocar a agulha ali, vou explicar. Aqui eu tenho essas duas alcinhas virando aqui de lado, eu vou ver essa alcinha, é aqui que eu vou colocar a minha agulha, tá? Essa primeira geralmente é um pouquinho mais apertada, mas você vai conseguir colocar a agulha certinho, ó. Aqui, puxo uma laçada, reservo. Venho para a próxima alcinha, coloco a agulha, puxo, reservo. Aqui de trás, novamente, uma alcinha. Aqui eu tenho essas duas alcinhas do ponto que eu prendi, pego somente a alcinha de trás, puxo e reservo. Agora, eu venho para esse ponto baixo que tá dentro do anel e pego as duas alcinhas agora, puxo e reservo.
Aqui eu tenho 2, 4, 6 alcinhas. Laço e tiro de 2 em 2. Dessa forma. Agora, eu venho novamente, tá vendo? Quanto mais você vai fazendo as carreiras, você vai ficando mais visível essas alcinhas que você vai trabalhar. Então, na direção dessas duas, aqui atrás, eu coloco a minha agulha, ó. É mais difícil, mas você precisa colocar a agulha aqui. Puxo uma laçada, venho para o próximo, puxo aqui, no seguinte, mais uma. Na próxima, tá vendo que aqui eu tenho essas duas alcinhas, coloco a minha agulha lá. Aqui, novamente, que eu prendi o ponto baixo, eu pego somente a alcinha de trás. E venho para o ponto baixo que tá no anel, pego as duas alcinhas dessa forma. 2, 4, 6, 7 alcinhas. Agora, eu tiro de 2 em 2. Dessa forma. Novamente, vou colocar a minha agulha, tá vendo? Essas duas alcinhas, na direção delas eu tenho essa argola. Vou colocar a minha agulha aqui. Então, não é difícil, é só a questão de prática. Ó, coloquei a minha agulha, puxo e fazendo. Venho na próxima, puxo na seguinte também. Então, você vai virando meio de lado para você conseguir visualizar os pontos que você vai colocar a agulha. Dessa forma, cheguei aqui onde eu tenho esse ponto baixo preso, eu pego somente a alcinha de trás. E no ponto baixo que eu tenho no círculo, eu pego as duas alcinhas. Então, agora eu fiquei com 2, 4, 6, 8 laçadas na agulha. Eu vou tirando de 2 em 2. Dessa forma, mais soltinho para facilitar a próxima carreira. Então, finalizei essa parte, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço por 8 vezes. Tá vendo que eu conto aqui, ó? Essa primeira que eu subi o ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu faço por 8 vezes a mesma repetição. Se você quiser ir contando a sequência das argolinhas, você pode ir contando. Mas, se você já pegou jeito, você vai iniciar aqui, ó. Onde eu tenho essas duas correntinhas aqui atrás, eu tenho esse ponto mais elevado, no próximo, no seguinte, e vai descendo aqui. Quando eu chego na direção desse que eu tenho, que eu fiz um ponto baixo aqui, eu pego somente a alcinha de trás e venho para o ponto baixo, pego as duas alcinhas e subo tirando. Se ficar muito difícil, você pode estar fazendo só mais uma, então, com 7 partes aqui, você pode estar finalizando também, fica legal. Mas, se você quiser fazer 8, vai ficar mais cheinho, você pode estar fazendo também, tá? Quando eu fizer a minha 8ª, eu retorno para mostrar como ficou e a gente vai finalizar ela. Finalizei aqui, então, e fiquei com um total de 11 argolinhas. Aí vai depender se quiser fazer uma mais, uma menos, alongo e posso estar cortando. Tá vendo que ela ficou bem certinha, bem bonita? Aqui também você vai puxar e vai passar por entre os fios e vai estar arrematando. Está finalizada a nossa folha com a técnica tunisiana. Então, aqui, crocheteira, eu vou mostrar como que eu vou fazer a posição, né, posicionar essas bases. Então, aqui eu me inspirei numa foto que eu achei no Google, né, no Pinterest. E aqui eu vou colocar essa e essa última na mesma direção. Ó, essa aqui vai ficar na ponta, essa ponta, aquela outra, eu coloco que fique na mesma direção e vou arrumar esses dois do meio. Eu deixo ele mais de ladinho, mas eu preciso emendar nesse primeiro, né, a mesma direção desse primeiro. Nota que ele não fica reto aqui, ele fica um pouquinho mais pra lá. E aqui é a mesma sequência, então ele fica um pouquinho mais pra cá, ele não fica reto com esse da ponta, ele fica pra cá. E eu vou juntar eles, fica mais ou menos nessa posição, ele não fica reto. Se você quiser fazer reto, você pode fazer também. Tem vários modelos que usa vários formatos
mas no nosso caso, os dois das pontas eu vou deixar na mesma direção e esses do meio eu deixo um pouquinho de lado, só para você entender. É importante que você faça uma marcação. Vou fazer 1, 2, 3 emendas, é importante que você faça uma marcação. E eu vou estar unindo aqui, agora eu vou mostrar como eu faço a união com a agulha de tapeçaria. Eu vou unir 4 pontos. Dessa base e dessa, vou estar unindo por 4 pontos. Então, nessa posição, feita a marcação, pode fazer com marcador, com um fio de outra cor aqui, para você conseguir visualizar. Prende, né, uma parte na outra, de todas as partes depois que você arrumou a posição que você quer. E eu vou estar mostrando agora mais de perto como eu fazer a parte da emenda, que vai valer para todas as emendas que eu tiver nessa parte. Então, aqui mais de pertinho, eu tô usando a agulha de tapeçaria, muito importante que você tenha, bem baratinho para você ter para fazer a parte das emendas. E vou pegar o mesmo fio que eu utilizei para fazer as bases, vou colocar aqui na agulha. E corto um pedaço, não precisa ser muito grande para ser mais fácil de passar, não vai usar muito. E venho até o final e faço um nozinho para ele não escapar. Depois pode cortar ali na parte do arremate, pode cortar a pontinha que ficar. Aqui eu tô do lado direito, eu vou virar essas bases do lado avesso. Eu tenho a marcação, né, aqui. E eu vou unir 4 pontos baixos. Então, eu tenho essa marcação bem no meio, eu vou contar esse ponto baixo antes. E nota que eu tenho 2 alcinhas, ó. Olhando aqui de cima, eu tenho essa alcinha que tá pro lado de lá e essa alcinha pra cá. Vou pegar apenas essa alcinha que tá aqui do lado avesso e vou unir com a alcinha de trás da outra base. Já posso tirar essa marcação. Venho aqui, você pode fazer até um nozinho e passo mais uma vez no mesmo espaço, para firmar bem. Agora, eu venho sobre o próximo ponto baixo, pegando apenas uma alcinha, e aqui nessa outra base também, pegando somente a alcinha de trás. Passo no segundo, venho no terceiro, a mesma repetição. No quarto, a mesma repetição, mas aqui nesse quarto, eu passo mais uma vez, no mesmo espaço. E agora, eu coloco, ó, tá vendo que ficou essa parte? Eu coloco a minha agulha aqui por dentro pra firmar. Eu vou prender ele, ó. Travo ele, travo. E agora, eu deixo um pedaço, corto um pedaço desse fio, divido ele no meio. Como é um fio 6, vai ficar 3 fios pra cada lado. Abro bem. E agora, eu venho com a agulha de crochê mesmo. E vou passar pegando apenas uma alcinha, tanto faz, qual lado for, mas que seja aqui do lado avesso, que não fique aparente lá do lado direito. Coloco a minha agulha, puxo uma dessas partes que eu dividi e vou fazer 2, 3 nozinhos, tanto que ele fique bem firme, ele não corra o risco de escapar, de desmanchar. E cuidar para que esse nozinho não fique aparecendo lá do outro lado. Dessa forma. Aqui, se você quiser fazer apenas 2 nozinhos, eu achei que ele ficou meio grande. Senão, vou desmanchar ele um pouquinho aqui para diminuir. Não gosto que fique um nó muito grande, eu gosto que fique dessa forma, ó. E você passa a mão, ele já vai sumindo por entre os pontos, ele fica bem discreto. Aqui eu vou desmanchar essa pontinha aqui e vou deixar ele menorzinho como eu fiz aqui. Então, olhando aqui do lado direito, olha como ele fica uma emenda bem bonita. Ele não fica uma emenda tão aparente, ó, ele vai acompanhando a parte que eu fiz o relevo, ó. Como eu peguei apenas a alcinha de trás, ele vai acompanhando a parte do relevo. Então, você vai fazer a mesma repetição em todas as partes, né, por 3 vezes, onde você fez a marcação conforme eu mostrei ou conforme o modelo que você vai fazer desse caminho de mesa. Então, aqui, crocheteiras, eu uni as bases, né, as bases circulares, uni todas, no meu caso são as 4. Eu localizei as flores e as folhas e vou estar mostrando como que vai ficar esse nosso trilho de mesa, nosso caminho de mesa. Eu posicionei dessa forma, eu vou estar explicando aqui e depois, na hora de fazer a união, eu vou unir da mesma forma que eu fiz essas bases.
eu vou virar do lado avesso tanto a base quanto a flor, que no caso eu posso estar virando aqui. E vou fazer a união pegando apenas a alcinha de trás. Então, essa alcinha que tá pro meu lado e a alcinha de trás do lado avesso dessa base. Então, eu pego uma alcinha de cada. No caso das flores, eu vou pegar apenas duas alcinhas aqui e duas desse lado, tá? Então, eu vou virar aqui para você conseguir entender. Aqui eu tenho essa base e dessa outra ponta. Então, tem as duas pontas e tenho essas que ficaram de lado conforme eu expliquei. Eu fiz a união. Aqui eu tenho essa da ponta e eu tenho essas flores. Como que eu vou fazer a união delas? Quando eu tô, deixa eu ver se eu consigo deixar ela mais longe. Quando eu tô nessa parte que é pro canto, eu vou colocar uma flor e olha as pétalas como que vai ficar. Tanto essa flor quanto essa outra flor dessas pontas, eu vou unir da mesma forma. E essas outras que elas vão ficar no meio, ó, aqui são 3, fica uma no meio. 3, fica uma no meio. Então, um pouquinho diferente dessas duas. Eu vou unir de outra forma. Então, eu acabei fazendo essa montagem para vocês conseguirem entender. Se eu fosse só unindo, ia ficar totalmente difícil de entender. Então, essas que são da ponta, essa e essa outra do outro lado, eu vou unir dessa forma. Eu tenho 8 pétalas, uma pétala vai ficar aqui, nesse espaço, e eu vou unir essa e essa. Então, eu vou fazer uma marcação, contar já quantos pontos dá até aqui. Depois, eu conto a mesma quantidade de pontos até a próxima pétala e vou unir, tá? Então, se você quiser ir fazendo a marcação com os marcadores, você pode estar fazendo. Eu vou fazer uma por uma aqui e faço uma contagem. Por exemplo, vejo quantos pontos aqui. Por exemplo, tenho 10 pontos, no 10º eu faço a união. Aqui do outro lado também precisa ficar no 10º a união. Então, aqui só um exemplo, aí vai fazer a contagem certinho, só para você entender. Então, no 10º eu faço a união nas duas pontas e deixo essa aqui no meio. Feita a união, tá ok. Então, eu faço desse lado e desse outro lado, ó. Deixo uma pétala aqui no meio. Eu vou unir essa nessa base e essa pétala nessa outra base, por 2 pontos baixos. Então, eu vou virar ela e vou fazer a união. Ok. Vou explicar aqui dessas outras flores que são do meio, ó. Tenho 3, uma no meio. 3, uma no meio, tá? Então, eu vou unir aqui, ó. Vou fazer a contagem também. Por exemplo, eu tenho 5 pontos, faço a folhinha. Aqui eu conto daqui, dessa união pra cá, 5 pontos a união. Então, eu vejo certinho aqui onde que fica, pra ele não ficar torto. Você vai fazer a união, vira, da forma que eu expliquei, vai fazer por 2 pontinhos, vai fazer a união. Se quiser, por exemplo, começar, eu faço 2 pontinhos. Para não fazer o arremate, segue lá do lado avesso aqui dessa base, até chegar na outra pétala. Também fica bem fácil de você tá fazendo a parte dessa costura, aí você não precisa ficar fazendo muitos arremates. Então, se inicia aqui, faz a união, segue com ponto baixíssimo lá por trás dessa base e já vem na outra pétala. Por isso que é importante localizar, se você quiser fazer com marcador, você pode estar fazendo. Então, feita a união aqui, ok, eu não vou conseguir fazer união nessas outras bases. Eu vou explicar aqui, já vou explicar como que eu vou fazer com as folhinhas. Feito a costura das 4 flores, agora eu venho para as folhinhas. Você também, se quiser fazer uma marcação, sempre vai esticar numa base, numa mesa, onde você vai fazer, para você conseguir entender como vai ficar e já fazendo as marcações para você não se perder. Se você for somente costurando a tua cabeça, vai ficar tudo torto. Então, faz ali do jeito que você quer, faz as marcações e vai costurando. A costura sempre vai ser da mesma forma. Então, aqui, eu tenho essa flor e essa desse outro lado, tá? Essas aqui vai ser da mesma forma e essas vai ser de outra forma. Essa dessas pontas, eu vou fazer a união da folhinha aqui no meio, aqui, entre uma pétala e outra. Então, vai ficar unido essa e essa pétala, tá? Então, eu conto 1, 2,
vou fazer a união aqui. Desse outro lado também, eu vou fazer a união aqui, uma, duas, no meio, no próximo espaço, vou fazer a união. Então, eu viro aqui e vou passando a agulha de tapeçaria, pegando uma alcinha da flor, uma alcinha, aqui vai dar umas três alcinhas aqui no meio, uma alcinha na folha, uma na flor, uma nessa outra pétala, então, para ficar bem firme. Então, você vai fazer a união aqui e nessa outra também, tá? No vídeo, se eu for mostrar, vai ficar bem difícil de você entender, por isso que eu tô fazendo, eu mostrei como que eu faço. A união vai ser a mesma repetição. E faço a união da folha na flor da mesma forma. Então, vai estar unido aqui e aqui, eu conto uma, duas pétalas, nesse espaço eu faço a união. Unido aqui, conto uma, duas pétalas, nesse espaço eu faço a união. Então, ele fica bem firme. Quando você costurar, ele vai ficar bem certinho, ele não vai ficar tudo solto, tá? A hora que você colocar na mesa, você ajeita, ela já vai ficar bem firme, tá? E aqui nessa parte onde eu tenho, aqui essa base, 3 bases aqui, 3 bases aqui. Então, ela fica no meio dessas 3, essa flor. Então, aqui eu vou unir essas duas pétalas e aqui ela vai ficar solta. Mas eu preciso prender para ela não ficar solta. Como eu vou fazer? Eu vou fazer com a folhinha. Então, aqui eu tenho essa pontinha da folha e tenho essa aqui, essa parte menor, que eu inicio aqui, vai aumentando, né, a quantidade de pontos, essa parte menor. Então, eu tenho aqui, vai estar unida uma, duas. Nessa segunda, eu vou unir bem no meio da pétala. Faz 1, 2 pontinhos e aqui na base, você vai, que não fique repuxado, você vai unir aqui na base também. Então, isso tudo do lado avesso, é importante que você já tenha feito a marcação para quando você virar. Você pode fazer com o fio mais fino, faz aqui do lado direito as marcações e quando você virar, você vai ter o fio lá do outro lado, você vai saber onde que você vai fazer a costura, tá? Então, aqui eu vou unir essa pontinha aqui e uns 2 pontos aqui da folhinha com a base. Desse outro lado, a mesma sequência. Então, vai estar unido essas duas pétalas. Eu venho aqui uma, duas, nessa pétala, no meio dessa pétala, eu vou fazer a união e também na base. Então, ela fica assim. Aqui ela tá a porta solta, mas depois que tiver feita a união, vai ficar certinho, ó. Importante fazer a contagem, né, desses pontos para quando for fazer aqui, ele vai ficar bem certinho. E você vai repetir desse outro lado também, vai estar unido aqui, você vai prender aqui nessa pétala e na base. Aqui também, nessa pétala e na base, dessa forma. Quando você fizer toda a marcação de onde você vai fazer a união, pétala, da folhinha, se você quiser fazer primeiro das flores, depois você vira, faz a marcação das folhas também, pode ser, mas a hora que você virar no avesso, você vai pegar e vai fazer a união ali das alcinhas e tá prontinho, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, depois no final eu mostro como ele ficou pronto. Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa retorna o vídeo para você conseguir entender. E eu fiz essa montagem, lembrando que se você quiser fazer outra montagem com as mesmas peças, flores, base, folhas, você pode fazer vários modelos do caminho de mesa russo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. E eu vou passar algumas inspirações também, tanto no meio desse vídeo, quanto aqui no final, para você estar se inspirando e fazendo, usando a criatividade para fazer esse caminho de mesa.